Bom dia para quem está vendo esse vídeo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está vendo à noite, tá bom? Alguns de vocês já devem me conhecer, outros não sei se a gente já teve esse contato. Estamos vivendo num momento diferente, num momento atípico, certo? Então as aulas acabaram é, por ser de forma virtual, online, então a gente tem agora esse contato mais direto, porém dessa forma agora, tá bom? Eu sou o professor Tassiano, tá? Eu estou aqui, estou também ali na fotozinha aí ao lado, sou professor de física de vocês, tá bom? E hoje daremos início a esse trabalho de aulas online, apesar de já termos nos encontrados algumas vezes, tá bom? Mas estamos dando uma retomada no nosso assunto, tá bom? Segunda série, nós vamos dar início ao estudo de propagação de energia em forma de calor, tá bom? Então a aula será propagação de energia em forma de calor. A gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Todas as informações estará na página de vocês aí, que vocês verão como proceder as atividades, tá bom? Então, dúvidas, procurem olhar o vídeo direitinho, pesquisem e busquem sempre, tá bom, galerinha? Bora lá? Então, é o seguinte, propagação de calor, tá bom? Propagação de calor, porque calor é uma forma de energia, certo? A gente, inclusive, já viu isso em sala de aula, tá bom? Então, por exemplo, para eu falar de propagação de calor, como o calor se propaga, como essa energia se propaga, eu, eu vou relembrar vocês temperatura, tá bom? Temperatura, galerinha, é o grau de agitação médio das moléculas de um corpo. A gente viu isso em sala de aula, por quê? Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas, tá bom? Quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas que compõem um corpo, certo? Então, todos os corpos são constituídos de átomos, a união dos átomos forma as moléculas e essas moléculas estão em constante vibração. Mais quente, temperatura elevada, maior a vibração. É, um dia mais frio, por exemplo, a agitação das moléculas é menor. Menor temperatura, menor agitação das moléculas. Então, a temperatura tem a ver com esse grau de agitação das moléculas, certo? Elas estão sempre em agitação, beleza? É, eu trouxe aí só uma ilustração, é claro que não, para que a gente possa visualizar. Existe aí um corpo, tá bom? Está dividido ali no meio, deixa eu colocar aqui. E vocês percebam que esse lado aqui, ó, que eu estou enfatizando para vocês, as moléculas estão mais agitadas do que o lado direito aqui, que eu estou enfatizando para vocês, elas estão menos agitadas, tá bom? Então, o que que acontece, galera? Essa vibração das moléculas aqui quer dizer que esse corpo tem do lado esquerdo uma temperatura maior do que do lado direito, tá bom? E essa energia, essa vibração, ela vai contagiando as moléculas vizinhas. Então, esse corpo vai aquecendo da esquerda para a direita, porque quem está mais vibrante vai contagiar a sua vizinha, que vai ficar mais vibrante também. E a vizinha vai contagiar a outra, até que ambos atinjam a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico, até que ambos os lados, as moléculas vibrem com a mesma intensidade, tá bom? Mas o que eu quero mostrar a vocês aí, que essa vibração ocorre, essa transferência de energia ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa transferência de energia nós damos o nome aí de calor. Olha o calor aí se propagando do corpo quente para o corpo frio, do lado quente, do lado mais vibrante para o lado menos vibrante, tá bom? Então eu quero que vocês saibam é, que o calor espontaneamente sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, espontaneamente, galera, certo? Então, se eu colocar um corpo mais quente ao lado de um corpo mais frio, espontaneamente essa energia vai sempre ocorrer
essa transferência de energia sempre vai ocorrer do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa transferência de energia recebe o nome aí de calor, beleza? A gente viu isso em sala de aula. Tranquilo? Calor é uma transferência aí de energia que ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Lembra? Eu fiz até uma brincadeira com vocês. Beleza. Tá aí, temperatura aí, calor. Tá aqui. Então, o que a gente vai estudar hoje? Propagação de energia, propagação de calor. Como é que esse calor se propaga entre os corpos? Porque, como vimos, o corpo mais quente é mais vibrante e vai transferir energia para o corpo mais frio, que é menos vibrante. Como é que esse calor se propaga? Quais são as formas de propagação de calor? Nós vamos estudar 3 formas de propagação de calor. Nós vamos estudar uma forma chamada condução térmica, outra convecção térmica e outra irradiação térmica, tá bom? Então, nós vamos se ater a essas 3 formas de propagação de calor e você já tem conhecimentos prévios de como esse calor se propaga. Vocês verão por quê. Condução térmica. Olha o primeiro título aí, condução térmica. Perceba. Consiste numa transferência de energia de vibração entre moléculas que constituem o sistema. Opa, como assim? Vou mostrar aqui em termos de desenho. Olha aí, eu representei aí através de uma imagem. Essa imagem está, como vocês podem ver, tem uma chama aquecendo ela aí do lado esquerdo aqui, certo? Então, essas moléculas aqui, elas estão mais agitadas. Então, se elas estão mais agitadas, eu posso afirmar que nessa barra aqui, a temperatura é maior do lado esquerdo, tá bom? E essa chama agita essas moléculas. E as moléculas vão contagiando as vizinhas. Então, essa barra vai esquentando, vai aumentando a temperatura da esquerda para a direita. Perceba que as cores estão diferentes. Quer dizer que aqui do lado direito está mais uma temperatura menor do que do lado esquerdo. Então, com o passar do tempo, se uma pessoa tiver com a mão aqui, ela vai, se ela tiver com a mão desprotegida, ela vai se queimar, porque vai aquecendo por condução térmica. Olha aí o termo condução, tá vendo? Essa energia vai sendo conduzida ao longo da barra. Então essa barra vai esquentar, porém ela esquenta mais do lado esquerdo e vai conduzindo aí para o lado direito. O nome disso é condução térmica, viu, galerinha? Condução térmica. Então as coisas esquentam aí nesse processo, nesses corpos sólidos por condução térmica, tá bom? Tem vários exemplos do dia a dia de condução térmica. Por exemplo, ó, uma pessoa colocou uma haste aí, uma barra de ferro na fogueira. Ela coloca a extremidade aí, só a ponta da haste na fogueira. Aquela ponta ali está aquecendo, como vocês estão vendo. Então, por condução, esse ferro vai aquecer até outra extremidade onde está a mão do homem, certo? Nem à toa que ele usou luva aí, ó, porque ele ia se queimar por condução térmica, tá bom? Por mais que ele conseguisse no início tocar, quando essa condução, essa transferência de energia chegasse na outra extremidade, ele ia soltar, certo? Porque ele não ia suportar, tá bom, galerinha? Então, isso é condução térmica, beleza? Então, nesse processo de condução, existem os condutores térmicos e os isolantes térmicos, como eu mostrei aí a vocês no título. Bora dar um exemplo bem tranquilo, ó. O que é condutores? O que é isolantes? Ó, a rapidez com que um corpo flui no interior, com que o calor flui no interior dos corpos depende do material que os constitui. Beleza, pessoal. Se eu pedisse agora, galerinha, eu quero que vocês coloquem um recipiente para fazer gelo no seu congelador, certo? Vocês têm um de alumínio, um copo de alumínio e tem uma vasilha de plástico. Eu quero que vocês eu quero que esse gelo se forme mais depressa. Se você sacou, você vai utilizar o copo de alumínio, porque o gelo vai se formar mais rápido no copo de alumínio quando eu colocar água. É claro. Por quê? Porque são materiais diferentes. O plástico é diferente do alumínio. Então, eles conduzem essa energia de forma diferente, tá bom? Olha aqui, olha os condutores. Substâncias em que o processo de condução é mais rápido,
tá bom? Olha os metais, eles são bons condutores térmicos, tá bom? Então, essas substâncias em que o processo de condução é mais rápido, então esse calor, essa energia se propaga de maneira mais intensa. Olha os isolantes, substâncias em que o processo de condução é mais lento. Lembra da figura anterior que o homem estava com a luva? Certo? Aquela luva ali é um isolante. Porque ele consegue tocar na barra de ferro e não vai se queimar. Porque essa luva vai aquecendo de forma lenta, tá bom? De forma lenta. Então, olha aí, ó. Olhe, olha os condutores e olha isolantes. Olha condutor. Olha essa vasilha aí, olha, de alumínio ou de um metal qualquer aí. Olha o cabo dela. O cabo dela é de ferro. Então, não é interessante ter um corpo que o cabo é de ferro, porque o ferro é um condutor. Então, a pessoa que for pegar nessa frigideira aí, ela vai aquecer por condução. O cabo vai ficar quente, porque é um metal, o metal é condutor, certo? Vai fluir essa energia mais rápido. Então, se fosse de plástico, é por isso que a maioria dos cabos da panela ou são de plástico ou são de madeira, porque plástico e madeira são isolantes. Então, vai aquecer de forma mais lenta e vai dar para eu segurar lá tranquilo, tá bom? Mas o metal vai aquecer rápido. Então, esse cabo aí tá fisicamente incorreto. Olha o isolante, o isopor. O isopor é um bom isolante. Por exemplo, coloquei din-din, gelo lá dentro. Então, qual é a característica do isolante? É que o gelo se conserve lá dentro por mais tempo. Então, ele vai tentar retardar que essa energia entre e aqueça o gelo lá dentro. O isopor é um bom isolante porque ele tem pequenos poros. Além de tudo, os poros permitem que entre ar. E o ar é um excelente isolante térmico, tá bom? Não é à toa que o passarinho, quando chove, as penas ficam oriçadas, tá bom? Porque ele permite que o ar entre nas penas e o ar funciona como um casaco natural. Então, o passarinho tem todo um segredo aí para evitar percas de calor por condução térmica, por exemplo, certo, pessoal? Então, isso é o processo de condução térmica, beleza? É esse processo que flui de moléculas para moléculas, belezinha? Passamos. Convecção térmica, segunda forma de propagação de calor aí que nós vamos estudar. Convecção térmica é muito interessante, certo? É o processo de transferência de calor que ocorre nos fluidos. Fluidos ou são líquidos aí, ou gases ou vapores, tá bom? Isso são fluidos, não só água, por exemplo. Gases também se comportam, são fluidos, tá bom? Então, processo de transferência de calor que ocorre nos fluidos em virtude de uma diferença de densidade entre partes do sistema. Eita, como assim diferença de densidade? Bora ver. A gente vai entender mais nos exemplos. Ó. As camadas menos densas, aquecidas, tendem a subir e as mais densas, resfriadas, a descer. Galerinha, bora supor, quem já tomou banho de piscina ou de açude, por exemplo, num dia quente, se você percebeu, você mergulha. Quando você mergulha lá embaixo, você sobe e diz: a água está geladinha lá embaixo. Por que a água está geladinha lá embaixo? A água lá embaixo é mais fria do que a de cima, porque a água mais fria ela é mais densa, certo? Em outras palavras, ela é mais, entre aspas, aí ela é mais pesada. Ela vai descer, vai ficar na parte inferior, certo? E a água quente? A água quente, ela é menos densa. A água quente vai fazer o quê? Vai subir, ela é mais leve. Então ela vai ficar na parte de cima, certo? Isso a gente trata isso como correntes de convecção, tá bom? Quem está frio é mais pesado, mais denso desce, quem está quente é menos denso, mais leve sobe, beleza? Então, esse movimento de massas do fluido é denominado corrente de convecção, certo? Corrente de convecção é justamente isso, o ar quente ele vai subir, o ar frio ele vai descer. Por exemplo, o urubu se aproveita dessas correntes de convecção, porque o ar quente sobe, ele acha uma corrente dessa aí e fica planando sem bater as asas, beleza? Então isso se chama correntes de convecção. Ela se dá por essas diferenças de densidade. Tá bom, galerinha? Então, bora ver uns exemplos do nosso dia a dia, já já. Aqui também tem um exemplo do nosso dia a dia.
Perceba, não, do lado esquerdo, não é comum, mas do lado esquerdo aqui existe um aquecedor. Olha aqui, eu não desenho, eu não tenho um aquecedor. O aquecedor geralmente é usado em países de clima frio. Como a gente usa o ar-condicionado aqui, o aquecedor é usado em países de clima frio. Então, o aquecedor tende a aquecer as pessoas. Então, o canto ideal, o local ideal para colocar um aquecedor é no chão. Por quê? Porque o ar quente, ele é menos denso, ele sobe, ó, o ar quente. Então, ele vai aquecer as pessoas de baixo para cima. Vai aquecer todo mundo. Quando chega lá em cima, ele está mais frio, ele desce. O ar frio não é mais pesado? Aí o aquecedor aquece o ar, sobe. Olha as correntes de convecção aí, tá bom? Então, isso é o processo de convecção térmica, movimento aí de fluidos. Ou o ar-condicionado. Galerinha, o ar-condicionado, se você olhar aqui, é sempre instalado em cima. Se você vê um ar-condicionado instalado embaixo, é porque é errado ali, tá bom? Porque o ar-condicionado é em cima. Qual é o ar que sai do ar-condicionado? Não é um ar frio? O ar frio é mais pesado, é mais denso. Ele vai fazer o que? Descer e vai nos esfriar de cima para baixo. Então, vai otimizar aí o processo. Então, ele tem que ser instalado em cima. O ar frio, quando chega, nos esfria de cima para baixo. Quando chega lá embaixo, ele está mais quente, ele vai subir. O ar-condicionado faz o quê? Esfria novamente e o ar frio desce. Tá vendo? Fica aí nesse processo. Essas são as correntes de convecção. Beleza? Olha a água aqui do outro lado sendo aquecida. A água sendo aquecida, a água quente, olha, ela vai subir. Aí depois aqui no processo, a água fria, ela é mais densa, mais pesada, desce. Então a água vai aquecer de novo, ela sobe e fica nesses processos, porque convecção é fluidos, líquidos ou gases. Belezinha? Então isso é o processo, até do processo do açude que eu mostrei para vocês. Beleza? Tranquilo, correntes de convecção, bem tranquilo. Estudamos condução térmica e convecção térmica, tá bom? Ó, com certeza vocês já viram porque uma geladeira é em cima, o congelador da maioria da geladeira, na verdade, são em cima. O ar-condicionado é em cima, como eu já expliquei. Ó, vocês já perceberam que o ar-condicionado sempre é instalado na parte superior? Eu expliquei, não foi? Assim como o congelador da grande maioria das geladeiras está localizado na parte superior da mesma. Então, Tassiano, eu tenho uma geladeira aqui que não é em cima, não, pessoal, mas o funcionamento tem que estar de acordo com a física. Olha aqui, ó. O congelador é em cima por quê? O ar que sai do congelador, ele é um ar frio. Ele vai, se ele é um ar frio, ele é mais denso, vai descer. Então, ele vai resfriando os objetos de cima para baixo. Quando chega lá embaixo na verdura, o ar já esquentou um pouquinho. Ele vai fazer o que? Ele sobe. O congelador vai, resfria novamente e desce. Então fica nessas trocas aí de calor, tá vendo? Nessa propagação de calor por convecção, tá bom? Então, minha mãe colocou um plástico em cada divisória da geladeira. Isso aí é bom, porque aqui faziam muito para deixar bonitinha a geladeira. Aqui a geladeira ela é vazada, essas divisórias. Ela é vazada justamente para que o ar possa circular por dentro dela, tá bom? Se fez isso, não é fisicamente correto. Você pode ter, por exemplo, lá em cima algo congelando. A água que era só para resfriar um pouco, ela acaba congelando, ela acaba virando o líquido virando sólido. Não é interessante interromper essa passagem de ar, tá bom? Belezinha? Isso são as correntes de convecção, ok? Ar quente, menos denso, mais leve, tende a subir. Ar frio, mais, aí é mais com I, tá bom, pessoal? Mais denso, ou seja, mais pesado, ele tende a descer, tá bom? Então, por isso que o congelador é em cima, o ar-condicionado é em cima, beleza? Tranquilo? Mais um aprendizado, convecção térmica. Bora para o próximo? Brisas marítimas e terrestres. É interessante, pessoal. Quem vai na praia tem aquela brisazinha, a gente vê essa questão da brisa marítima e brisa terrestre. Eu vou explicar aqui de maneira bem sucinta a vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó. Isso vai pelas correntes de convecção. Eu vou mostrar a vocês aqui, tá bom? Durante o dia, olha o sol aqui. Durante o dia, a areia e a água,
ela aquece de formas diferentes, porque são substâncias diferentes, são materiais diferentes, tá bom? Se você durante o dia 10, 11, meio-dia pisa na areia, você vai queimar o pé, você corre para dentro d'água. Por quê? A água está a uma temperatura mais agradável do que a areia, tá bom? Apesar de estar recebendo a mesma energia que vem do sol, certo? Porque são materiais diferentes. Pessoal, durante o dia a areia está mais quente do que a água, certo? A gente já viu, quem já foi na praia já viu isso na prática. Se aqui essa areia está mais quente do que a água, então o ar perto dessa areia aqui está aquecido. Aí, o que o ar aquecido ele faz? O ar aquecido é menos denso, ele sobe. Olha aqui, ele subiu. Ele vai subir. Então, causou aqui uma diferença de pressão. O ar que está perto da água, que está mais friozinho, que a temperatura está mais amena, vai preencher esse ar aqui que subiu, tá bom? Então, eu tenho uma brisa vindo para a areia aqui. Olha, essa brisa vem do mar, recebe o nome de brisa marítima, tá bom? Brisa marítima, beleza? Porque o ar da areia está mais quente, subiu, então esse ar que está por cima da água vem preencher esse espaço, beleza? Então, olha à noite o que acontece, é o contrário, à noite. A areia está mais friazinha, certo? Temperatura menor. A água passou o dia todo aquecendo, ela começa a liberar essa energia. A gente até vai ver no próximo slide. A água vai estar mais quente, pessoal. Ela vai estar com uma temperatura mais elevada. Se ela está com uma temperatura mais elevada, o ar aqui por cima dela, ela é menos denso, vai subir, tá bom? Olha, olha, tá aqui, ó, subiu. Então vai deixar um espaço aqui, porque esse ar subiu. A areia tá mais friazinha. O que é que acontece? O ar da areia vai em direção ao oceano, tá bom? Essa brisa vem da terra, é brisa terrestre. Essa brisa daqui vem do mar, é brisa marítima, tá bom? É por isso que o pescador sai geralmente à noite, porque ele aproveita a brisa terrestre para pescar e volta durante o dia, porque ele aproveita a brisa marítima. Viu aí a sacada do pescador? Ele entende na prática essa física. Então, essas brisas se formam por diferenças de densidade das massas de ar. Beleza? O ar mais quente sobe, tá bom? O ar frio preenche esse espaço. Beleza, galerinha? Deu para entender? Qualquer dúvida vai ter um fórum aí aberto para vocês ou nos comentários aí. Pode perguntar à vontade, tá bom? Então, bora para o terceiro processo de propagação de calor, que é chamado de irradiação térmica. Beleza, Tassiano? Como é irradiação térmica? Porque a condução precisa de meios, por exemplo, sólido, e a convecção precisa de um meio, por exemplo, fluidos, que são líquidos ou gasosos. E a irradiação térmica não precisa de um meio para se propagar, ela se propaga mesmo não existindo esse meio, que a gente chama de vácuo. Por exemplo, você durante o dia, principalmente nós aqui do Seridó, né? Durante o dia muito quente, certo? A gente sente a irradiação que vem se propagando pela luz do sol. Então, isso é irradiação térmica, tá bom? Se eu, na fogueira de São João, nem sei se vai ter em São João, provavelmente não, porque devido à pandemia, mas você sente que a fogueira está quente, mesmo sem tocar na chama. Esse processo se dá por irradiação térmica. Então, galerinha, olha, transmissão de calor que se dá por meio de ondas eletromagnéticas. Quando essas ondas são raios infravermelhos, temos irradiação térmica. Este é o único processo que pode ocorrer no vácuo. Então, a luz que vem do Sol são ondas eletromagnéticas. Ela aquece, tá bom? Então, isso é irradiação térmica. Quando são ondas de raios infravermelhos, temos irradiação térmica, tá bom? Então, os corpos eles liberam essa quantidade de energia, que são raios infravermelhos, e eles aquecem, a gente sente quente mesmo sem tocar. Aquelas lâmpadas incandescentes que foram extintas, ela aquecia bastante, certo? Superior a 2.000 graus Celsius acesas, por exemplo. Você sentia ela quente mesmo sem tocar, tá bom? Essa irradiação térmica, tá bom? E essa irradiação não depende do meio, porque, por exemplo, as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, elas vêm do Sol,
até a Terra, elas têm um momento que tem o vácuo. Na verdade, que não tem nada, e é o vácuo, a ausência dessa matéria. E mesmo assim ela se propaga, tá bom? Então a irradiação não depende de um meio, como a condução térmica e como a convecção térmica. Beleza? Tranquilo. Irradiação, coloquei aqui para vocês. Olha, olha aí, chamei até de ondas aí de calor para vocês sacarem mais. O carinha tá aqui do lado direito, ele vai sentir a temperatura mais elevada por irradiação térmica, tá bom? Então aí eu estou tratando do processo de irradiação ou radiação térmica, beleza, galera? Tranquilo? Então, você não precisa tocar na chama da fogueira ou em uma lâmpada incandescente ligada para sentir a propagação de calor. Este processo se dá por irradiação térmica, como eu expliquei, certinho? Tranquilo? Uma das garrafas mais eficazes que existe é a garrafa térmica, a garrafa de café. Certo? Qual é a função da garrafa térmica, a garrafa de café? É conservar quem está lá dentro. É evitar, se eu tiver café quente lá dentro, que esse café esfrie, ou se eu colocasse água gelada lá dentro, que essa água esquentasse. A função da garrafa térmica é retardar esses processos de propagação de calor, certo? Dificultar, na verdade, também esse processo de propagação de calor. A garrafa, o café, ele vai esfriar se tiver o café quente, mas demora, tá bom? Foi uma grande invenção a garrafa de café. Podem até pesquisar aí quem inventou, certo? Eu até estava em mente e agora me fugiu da memória, mas é bem legal. A história da garrafa de café. Então tá aí, olha. Toda garrafa de café, ela abre na parte inferior. Se você torcer ela, ela abre e você vai tirar um frasco espelhado de dentro, certo? Tudo tem uma função. Olha aqui, galerinha, olha. Se você tirar o frasco, ela vai ter uma parede externa. O frasco, ele é um pouquinho oco, ele tem uma parede. Toda garrafa de café tem um bicozinho. Quando se você abrir, cuidado, se for abrir, cuidado para não quebrar. Quebrava direto para olhar e mãe sempre não gostava muito, não. Aí ela tem um bico. Aquele bico é justamente porque o pessoal tirou o ar de dentro. A empresa que fez tirou o ar, tentou reproduzir ali um vácuo, tentou que nessa parede não tenha o mínimo de matéria possível. Se ele consegue tirar toda, possivelmente não, mas ele tira boa parte do ar que está em volta dessa parede. Então essa parede fica oca e quase em vácuo. Até que colocou aqui, ó, o vácuo, tá bom? E essa parede é espelhada, tá bom? Então, por que a garrafa de café tem toda essa estrutura dentro dela e no seu funcionamento? Pessoal, é muito legal a garrafa de café porque ela resume o que a gente estudou. Recipiente que tem a função de dificultar trocas de calor entre o meio interno e o meio externo. Se tiver café quente, como eu disse, ela vai dificultar que esse café esfrie. Se tiver água gelada, vai dificultar que essa água esquente. Então, como é que dificulta? Olha, a tampa dificulta a convecção e condução térmica. Pessoal, convecção e condução térmica não depende do meio para se propagar. Então, se essa garrafa não tivesse tampa, por exemplo, vamos supor o ar. Quando está o café, tem vapores ali, certo? A fumacinha lá. Aquela fumaça ela é mais agitada, mais quente. A tendência é o quê? Subir. Então, a tampa ela evita essa convecção térmica que acontece. Ela evita trocas de calor por convecção, porque a fumacinha lá, os vapores tentam subir, a tampa faz, opa, aqui não, por convecção aqui não. Beleza? Você vai ficar aí dentro. Então vai tentar retardar essas trocas de calor, tá bom? Por condução também, porque vai aquecendo as paredes, chega lá, opa, vai ficar aqui dentro. Tá bom? Ela tem até uma borrachinha, e borracha é o quê? Isolante térmico, para evitar, para retardar essa condução térmica, tá bom? Pode olhar a garrafa de café à vontade, só cuidado para não quebrar. Por que, Tassiana, as paredes elas são espelhadas? Dificulta a irradiação térmica. Pessoal, imagine que o café está quente, certo? Ele tem uma energia ali liberada, ele vai irradiar essa energia em forma de calor. Então, por ser espelhada, na hora que essas ondas aí batem no espelho, eles refletem e voltam para dentro. Então, o espelho vai fazer, opa, aqui não sai não. E do mesmo jeito é espelhada por fora, porque se vem irradiação de fora, do sol, por exemplo, bate no espelho de fora e fala, opa, não entra aqui não, saia. Tá bom? Então,
as paredes espelhadas servem para dificultar essa irradiação térmica. E por que eles tiraram o ar? Como eu disse, se você olhar todo o recipiente interno da garrafa de café tem um bicozinho. Aquele bicozinho foi porque eles tiraram o ar. O vácuo, pessoal, entre as paredes dificulta a condução e a convecção térmica. Lembra que eu disse que a condução e a convecção térmica dependem de um meio para se propagar? Então, se eles tirar esse meio, tentar reproduzir um vácuo, vai evitar a perda de calor, certo? Por condução e convecção. Assim como vai evitar o ganho, tá bom? De fora, se fosse água ali gelada, por exemplo. Beleza? Tampa as paredes espelhadas e o vácuo. A garrafa de café é um laboratório, uma experiência muito boa para a sala de aula e para vocês entenderem, tá bom? É até questão de vestibular, certinho? Qualquer dúvida, comentários, tá bom? Qualquer sugestão, crítica, comentário também. Beleza? Bora ver. Materiais isolantes dificultam a condução. Só faltou isso, né? Ao redor da garrafa tem o plástico, que o plástico é um bom isolante. Como eu disse a vocês, o isolante, essa condução flui de maneira mais lenta, tá bom? A tampa é de plástico, ao redor da tampa tem uma borracha. A borracha é um isolante, então o isolante também vai dificultar essas trocas de calor, certo, pessoal? Belezinha? Encerramos por aqui. Aprendemos hoje condução térmica, convecção térmica, irradiação térmica, brisas, o funcionamento de alguns aparelhos, geladeira, ar-condicionado, tá bom? Aí estão minhas redes sociais, podem me seguir lá, qualquer dúvida pode me procurar lá que a gente bate um papo, troca uma ideia, tá bom? Tá ali física na cozinha, ali em cima, mas foi outro assunto que eu tinha dado e aí acabei esquecendo, tá bom? Fique em casa se puder, tá bom? Contribua, vamos vencer esse momento e vamos aproveitar esse momento estudando, beleza, pessoal? Mais uma aula. Nós vou encerrar agora. 1, 2, 3. Encerrei.